Vamos lá. Então, na segunda característica, tá? Ainda no capítulo de número 1, né? Segunda característica, eu li do verso 13 ao 16, falando que os cristãos são cheios de esperança e santos. Agora do verso 17 até o 21, tá? Nós vamos ler. Então, do 17, deixa eu ver se a Ana Cláudia conecta ali, conectou, pronto. Então vamos lá, verso 17, do capítulo 1 até o 21. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, os cristãos aqui, Pedro vai relatando, né, têm um profundo respeito por Deus. Olha só, 3 características aqui. A primeira, são cheios de esperança e são santos. A segunda, eles têm um profundo respeito por Deus, né? Reverência por Deus. Esse sangue que foi derramado por nós, né? O temor que nos causa isso. O Filho de Deus, inocente, santo, né? Sem mácula nenhuma, foi morto por causa de nós, em nosso lugar. Isso nos gera um temor, uma reverência, um respeito profundo por esse Deus que nos amou de tal maneira. Então, irmãos, o que leva uma pessoa a respeitar outra pessoa não é o medo dessa pessoa. Então, quando a Bíblia trata de temor, não é nesse sentido de medo, né? Esse sentido de respeito profundo por causa de um motivo, porque Ele nos amou. Quem nos ama nos constrange. O amor tem esse poder que a opressão não tem, né? A ameaça não tem. Tá certo? O amor é o poder maior que existe no universo e leva-nos a amar a Deus e a respeitá-lo, porque Ele é esse ser amoroso, né? Então, assim, eu acho interessante que muitas pessoas se relacionam com Deus no entendimento que, se não fizerem isso, vão ser punidos. É uma coisa mais de inteligência, né? Uma relação mais de inteligência. Quer dizer, você vê a Deus por quê? Porque eu não quero ir para o inferno, né? Eu não quero, então tá errada a motivação. E se não existisse inferno, você não ia então amar a Deus, não ia servir a Deus, não ia adorá-lo, porque não tem inferno? Então a motivação é errada se é esse pensamento, né? Não vou pecar porque tem consequências. Isso é mais uma questão de lógica, de inteligência também. Nós não fazemos isso, ou seja, não temos prazer no pecado e nós não deixamos de servir a Deus por entender quem Deus é. Esse ser maravilhoso, poderoso, santo, autossuficiente, mas que nos amou. Isso gera, o amor a Deus deve gerar, né? A única força geradora, o único poder gerador legítimo, correto em nossas vidas, para nos levar a adorar a Deus e a temê-lo profundamente, a reverenciá-lo, deve ser o amor. Porque qualquer outra fonte que nos leve a isso, irmãos, são fontes enganosas, interesseiras, egoístas, mais de relacionamento, qualquer outro tipo de relacionamento, menos o que Deus pretende, que é pelo amor, né? Então, a terceira, né, e última característica aqui, ó, do verso 22 ao 25, vamos ler aqui. Eu disse que não ia ler, né? Acabei lendo tudo aqui, ó. Não resisto. A Bíblia me vence toda vez, sou vencido pela Bíblia, né? Então, versos 22 ao 25. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, aqui no terceiro ponto, terceira característica, Pedro vai dizer que os cristãos levam uma vida de amor uns pelos outros. Tá certo, irmão? Devem levar, olha só, uma vida que é gerada de novo, o novo nascimento, que teme a Deus, que entende as lutas dessa vida e não nos torna
amargurados. Pelo contrário, nos faz mais sensíveis. Uma coisa que eu tenho percebido na minha vida e na vida de pessoas que eu acompanho, né, ao longo da vida, que a gente tem contato. As pessoas, quanto mais elas sofrem, mais são machucadas, mais elas, naquela área da vida, elas são mais afetadas, sofrem mais, se tornam pessoas mais sensíveis, mais misericordiosas, mais compassivas, com mais empatia, né? Então, as pessoas que não passam certas coisas não compreendem as outras, irmãos. Mas quem mais sofre é aquelas que são mais sensíveis, mais humanas, consegue olhar para o outro sem julgar e se compadece da pessoa. Abraça o seu sofrimento porque sofreu na pele, sabe muito bem o que aquela pessoa está passando, se tornam pessoas melhores, né, para serem usadas por Deus, porque são usadas com lágrimas, com compaixão, são usadas com amor, com empatia, com misericórdia, com graça, e não de uma maneira religiosa, fria, mecânica, né? Então, desumana. Então tem gente que é assim, em relação ao outro ele não quer nem saber dos sentimentos, julga, acaba logo com a vida da pessoa que já está caída, né? Então eu entendo isso, amados. O amor é o que deve ser o que nos une e os vínculos das nossas relações, tá? Então quem sofre, quem entende Deus, quem nasceu de novo, ama, né? E quem ama serve a Deus adequadamente, consequentemente também se relaciona adequadamente com os outros. Vamos lá. Então tudo isso é fruto, né, do fato que os cristãos nasceram de novo. Lembra que eu falei para vocês? Pedro escreve sobre o novo nascimento. Então tudo que ele está mostrando aqui deriva, né, é resultado do novo nascimento. Quem não nasceu de novo simplesmente não ama. É fácil. É isso. Ponto final. A gente vai estudar nas cartas de João lá, né? Ele vai falar: filhinhos, tu ama? É de Deus. Não ama? É do diabo. Simples assim, bem sutil, bem leve, né? O apóstolo do amor, essa palavra bem... A gente vai chegar lá. Espere, você não perde por ver, né? Daqui a umas 2 semanas, se Deus quiser, a gente chega lá em Joãozinho, o apóstolo do amor, que dá essas pauladas. Então vamos lá. Tudo isso é fruto do fato de que os cristãos nasceram de novo, né? Foi-lhes dada uma nova vida, e uma vida nova e ativa, né? Que é de Deus e que rompe nossas dificuldades de encontrar uma expressão amorosa nas nossas vidas. Então, repito aqui só para enfatizar um pouco mais. Então, aquelas pessoas que entendem o sofrimento, essas pessoas que nasceram de novo, que amam a Deus, elas também, consequentemente, vão ter uma vida que expressa a natureza de Deus, que é amor, tá certo? Na santidade ou santidade no amor. Terceiro ponto aqui da carta, deixa eu ver se eu consigo concluir para vocês, que é do capítulo 3, verso 8 ao 18. Aí não vou ler mesmo, senão eu não consigo passar aqui, tá? Para vocês. A importância do exemplo de Jesus. Então, no capítulo 3, do verso 8 ao 18, o Pedro, ele vai falar da importância do exemplo de Jesus, né? Jesus é o exemplo máximo, é o único, é o perfeito exemplo, né, para a vida cristã. Então, nós imitamos Cristo. Eu posso admirar uma série de pessoas, eu posso encontrar virtudes numa série de pessoas, posso até imitá-las à medida que elas também imitam a Cristo, porque Cristo é o perfeito modelo, é o parâmetro, é o ser humano perfeito. É a Ele que nós devemos desejar, ou nele, né, que nós devemos estar vivendo. Há situações em que os cristãos sofrem injustamente? É uma pergunta. E aqueles momentos em que fazemos o que é bom, mas coisas ruins acontecem? Olha só as perguntas aqui profundas, irmão. São crises de muitas pessoas, né? Então, nós, os cristãos, sofremos injustamente sem merecer? É uma pergunta. E quando a gente faz o que é correto, o que é justo, o que é bom, né? E quando a gente faz isso, as coisas ruins acontecem. E Pedro, ele reconhece que essas coisas, estou falando desse trecho aqui, tá? No capítulo 3, 8 ao 18, que essas coisas acontecem. Ele nos diz que quando elas acontecerem, olha só, não é se elas vão acontecer, é quando elas acontecerem. Se não aconteceu ainda, espere. A profecia é: em nome do Senhor Jesus, tu vai sofrer uma vez na vida por causa de Jesus, tá? Né? Ninguém quer essas profecias, né? É fato, irmão, né? Então, olha só, quando elas acontecerem, não devemos ter medo, mas lembrarmos de que Cristo continua sendo Senhor e permanecemos confiantes.
Então, quando a gente sofrer injustamente, a gente não deve ter aquela crise, sabe, irmão? Aquelas dúvidas que geram, será que Deus está na minha vida? Será que, né, Deus olha para mim? Será que Deus me esqueceu? Não, estamos sofrendo, não temos que temer, tá certo? A gente tem que confiar em Deus porque Jesus continua sendo o Senhor. Eu nem uso o termo ainda. É Senhor? Não é ainda, porque Ele nunca deixará de ser. Ele continua sendo o Senhor, né? Quando as pessoas se surpreenderem com a nossa confiança, a despeito de sermos tratados injustamente, devemos testemunhar o fundamento da nossa esperança. Isso está no verso 15. O verso 15 ainda leio com vocês no capítulo 3, tá? Estou comentando o verso 8 ao 18. Vamos ler o 15 só para extrair aqui, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro está dizendo é, vai sofrer injustamente, vai fazer coisa boa, vai vir coisa ruim. Mesmo isso acontecendo, santifique Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Vocês estão sofrendo, fazendo tudo isso e ainda vocês estão padecendo desse jeito? Então a gente responde a razão dessa esperança que há em nós, com temor, com mansidão. Olha só, a gente traz uma explicação, a razão da esperança. Olha o termo aqui, razão, aquilo que é racional. Razão da esperança que há em nós. A gente responde quando essas pessoas olharem para nós, mesmo em meio a sofrimento, e a gente não retribui o mal com o mal, a gente não destila veneno, a gente não dá o tapa na cara que recebeu, né? A gente não responde a ofensa na mesma altura. Então, essas pessoas vão ver, isso não é normal, irmão. O ser humano responde naturalmente, né? Retribuindo o mal com o mal. Ninguém quer ficar por baixo. Né? Tem aqueles que falam assim, eu não levo desaforo para casa, né? As pessoas têm esse ego natural em suas vidas, mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus são diferentes. O que nos permite permanecer confiantes é a pergunta que vem. Pedro aponta para Jesus, o exemplo perfeito de quem sofreu injustamente. Verso 18, olha o verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então olha o que Pedro diz. Por que a gente então permanece confiante? Porque Jesus é o exemplo. Ele, o justo, sofreu pelos injustos. Então nós confiamos em Cristo e nós seguimos então essa nossa vida. Quarto ponto para a gente encerrar o comentário da carta. Sofrendo como cristãos. Então vamos lá. Falando, mas de novo sofrimento, calma, a gente vai abordar um negocinho diferente aqui. Eu não estou escolhendo a mensagem, irmão. É a carta que transmite pra gente, né? Não é que eu falo assim, hoje eu vou pegar esses irmãos, vou falar para eles que eles têm que sofrer. Eu vou aqui trazer uma mensagem dura de ouvir. Eu tô meio virada, pá virada. Hoje não é um dia bom, eu vou pegar esses irmãos e dar não, eu não escolho esses negócios, irmão, tá? Eu só estou transmitindo aquilo que a palavra de Deus aqui eu entendo, né? Que os textos aqui nos comunicam essas coisas, tá? Pelo contrário, eu sou feliz, tá tudo certinho na minha vida, glória a Deus, quer dizer, certo não, né? Tem as lutas, mas tá tudo certo. Capítulo 4. Versículos de número 12 ao 19, é esse trecho que eu quero comentar rapidinho com vocês aqui, tá? Então, o título é Sofrendo como Cristão, porque você pode sofrer como não cristão, mas aqui é Sofrendo como Cristão, tá? Então, o capítulo 4, do 12 ao 19, né? Pedro lembra seus leitores de que os cristãos não devem ser surpreendidos pelo sofrimento. Olha só, verso 12, 13 e 14 aqui, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados vocês são. Olha só, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Né? Verso 12, 13 e 14, eu narrei aqui, deixei um pedacinho de lado, mas basicamente é isso. Então olha só que coisa interessante. Não deve ser estranho para nós o sofrimento, nos pegar de surpresa. Ah, meu Deus, aconteceu comigo, logo comigo, por que comigo? Ué, eu pergunto, cara pálida, por que não com você? Por que não comigo? O que a gente tinha de especial que fomos colocados numa redoma, fomos blindados e a gente não ia sofrer? Se a humanidade sofre, né? Outra ideia errada que tem, né? Quem tem fé não sofre, quem faz a vontade de Deus, Deus protege de tudo, livra de tudo.
Não livrou Jesus da crucificação e da morte, não livrou os 10 ou 11 apóstolos do martírio, não livrou os milhares ou milhões de irmãos que nós falamos aqui no começo da aula, também do martírio, da tortura. Por que vai nos livrar? O que nós temos de melhor? O que eu tenho de especial, né? Em relação a esses irmãos? Nada. Então, se eles sofreram, se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Se ele padeceu e ele deixou o exemplo, por que não eu? Então vamos lá, não deve ser surpresa para nós, né? De certo modo, ele, né, permite que nos aproximemos mais de Cristo, que sofreu antes de nós. Ele deixa um bom conselho, o apóstolo Pedro, estou dizendo, no verso de número 19 aqui, ó. O 19 ele diz assim, ó: portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Então, olha que coisa interessante. Ele dá um conselho aqui, né? Nós temos que sofrer como cristãos, padecer como cristãos. E o sofrimento para nós, ele deve e pode resultar em glorificação a Deus. Tá certo? Aproveitarmos essa situação adversa. É o desafio, não é fácil. Nada aqui é fácil, amados. Eu estou falando na leveza, na sutileza, na didática professoral, no sorriso, mas isso aqui é o desafio da vida, né? Isso aqui causa lágrimas, causa desafios enormes, conflitos, tá certo? Eu estou falando aqui de uma maneira mais tranquila, porque é até mesmo meu perfil, mas isso aqui é um desafio enorme que nós temos na vida. Diante das lutas, das dificuldades, das crises, responder dessa maneira positiva como cristãos. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito que capacitou Jesus e os seus apóstolos e tantos outros servos dele, também pode nos capacitar para que a gente enfrente de peito aberto todas as adversidades da vida, e quanto mais ferir a gente mais destila o amor. Quanto mais afrontarem a gente, mais a gente ora. Quanto mais perseguirem a gente, mais a gente abençoa. Quanto mais ofenderem a gente, mais a gente abençoa essas pessoas. O Espírito Santo pode nos dar e quer nos dar essa capacitação, esse recurso, esse poder, tá certo? De estar pagando o mal que recebemos com o bem, porque pertence a nós perdoar. Se o outro quer ofender, problema é dele, pertence a ele, é da natureza dele. Se ele está no papel dele de ofensor, eu devo estar no meu papel de perdoador. É assim que Cristo, através de Pedro, nos... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.